Meu irmão mais velho, o filho de ouro, precisava de um transplante de rim para sobreviver. Eu, sem hesitar, concordei em ser o doador. Acordei da cirurgia para descobrir que ele não apenas recebeu meu rim, mas também usou minha recuperação como uma oportunidade para roubar a namorada que eu amava. Meus pais chamaram isso de uma situação complicada e pediram que eu entendesse. Mas a única coisa que eu entendi é que eles não salvaram apenas a vida do meu irmão, eles me permitiram ver a verdade sobre a família que eu achava que tinha. Meu nome é Daniel, e por 26 anos, eu vivi para ser a rede de segurança do meu irmão, Pedro. Ele, 2 anos mais velho, nasceu com uma condição renal crônica que o tornava frágil, o centro das preocupações e da adoração dos meus pais. Eu, por outro lado, nasci saudável. E essa saúde, ironicamente, definiu meu papel na família. Eu era o forte, o estável, aquele que não podia ter problemas porque todos os recursos emocionais e financeiros já estavam alocados para o Pedro. Não me entenda mal, eu amava meu irmão. Quando éramos crianças, eu o protegia de valentões, ajudava com suas lições quando ele perdia aulas por causa de consultas médicas e abria mão dos meus próprios desejos para que ele pudesse ter o que precisava. Era o que se esperava de mim. Mas, à medida que crescemos, essa dinâmica se tornou tóxica. Meus pais, consumidos pela ansiedade com a saúde de Pedro, criaram uma bolha ao redor dele. Ele nunca teve responsabilidades, nunca enfrentou consequências. Se ele tirava uma nota baixa, era porque estava estressado com sua condição. Se ele era rude comigo, era porque estava com dor. Eu, por outro lado, era cobrado com o dobro do rigor. Minhas conquistas eram minimizadas, e meus problemas, ignorados. A pessoa que trouxe luz à minha vida foi a Júlia. Nos conhecemos na faculdade e nos apaixonamos instantaneamente. Ela era a única pessoa que me via como Daniel, não como o irmão de Pedro. Ela me incentivava, celebrava minhas pequenas vitórias e me ouvia quando eu me sentia invisível em minha própria casa. Namoramos por 4 anos, e ela se tornou parte da família, sempre incrivelmente solidária com a situação de Pedro. Há um ano, a notícia que todos temíamos chegou. A condição de Pedro piorou drasticamente. Ele precisava de um transplante de rim, e precisava rápido. A lista de espera era longa e incerta. O pânico tomou conta da minha casa. Meus pais estavam devastados. Sem pensar 2 vezes, eu me ofereci para fazer o teste de compatibilidade. Eu era saudável, tinha a mesma idade e as chances eram boas. O resultado voltou, compatibilidade perfeita. A decisão foi instantânea. Eu doaria meu rim para o meu irmão. Não havia sequer uma dúvida em minha mente. Era o que eu tinha que fazer. Meus pais choraram de alívio, me chamando de herói. Pedro me abraçou, a primeira vez em anos que senti um carinho genuíno da parte dele. Júlia estava apreensiva com os riscos da cirurgia, mas me apoiou incondicionalmente. É a coisa mais nobre que eu já vi alguém fazer, ela me disse. As semanas que antecederam a cirurgia foram um turbilhão de exames e preparativos. Júlia estava ao meu lado em cada passo. Curiosamente, durante esse período, ela e Pedro se aproximaram. Ela o visitava no hospital quando eu não podia, levava livros para ele, conversavam por horas. Eu achei aquilo bonito. Pensei que ela estava apenas estendendo seu apoio ao homem cuja vida estava prestes a ser entrelaçada com a minha de uma forma tão permanente. Eu vi aquilo como um sinal da nossa força como uma futura família. A cirurgia foi um sucesso. Acordei grogue com dor, mas a primeira coisa que perguntei foi sobre o Pedro. A enfermeira me disse que ele estava bem e que o rim transplantado já estava funcionando. Senti uma onda de alívio tão profunda que comecei a chorar. Eu tinha feito. Eu o havia salvado. A minha recuperação foi mais lenta e dolorosa do que eu esperava. Passei quase uma semana no hospital. Júlia me visitava todos os dias, mas algo estava diferente. Ela parecia distante, preocupada. Eu atribuí isso ao estresse de tudo.
Meus pais, por sua vez, passavam quase todo o tempo no quarto de Pedro. Eles me traziam um lanche, perguntavam se eu precisava de algo e depois corriam para o lado do paciente mais frágil. A velha dinâmica, mesmo depois de eu ter literalmente dado uma parte de mim, não havia mudado. Quando finalmente tive alta, voltei para o nosso apartamento. Júlia havia preparado tudo, mas a distância entre nós era palpável. Ela estava sempre no telefone, em conversas sussurradas que terminavam abruptamente quando eu entrava no quarto. Ela passava cada vez mais tempo visitando Pedro no hospital. Ele precisa de apoio moral, Dani. Ele está assustado, ela dizia. E eu, ainda me recuperando, sentia-me culpado por sequer duvidar. Pedro teve alta uma semana depois de mim. Meus pais deram uma pequena festa de boas-vindas para ele. Eu ainda estava fraco e não pude ir, mas insisti que Júlia fosse em meu nome. Represente nós dois, eu disse. Ela hesitou, o que achei estranho, mas acabou indo. Ela voltou tarde naquela noite, o rosto corado e os olhos brilhantes. Disse que a festa foi ótima e que todos sentiram minha falta. Na semana seguinte, enquanto eu procurava por um documento no laptop dela, com sua permissão, para algo relacionado ao seguro, vi uma janela de chat aberta. Era com a melhor amiga dela. A curiosidade me venceu. Rolei para cima. E foi aí que meu mundo, que eu achava que estava se curando, se partiu em 1000 pedaços. As mensagens eram explícitas. Júlia contava à amiga sobre o romance proibido e intenso que havia começado com o Pedro. Começou nas visitas ao hospital. A vulnerabilidade dele, a conexão que eles sentiram. Na noite da festa de boas-vindas, depois que todos foram embora, eles ficaram juntos. Eu sei que é errado, mas eu não consigo evitar, dizia uma das mensagens dela. O Dani é bom, ele é um santo. Mas o Pedro, ele tem uma escuridão, uma intensidade que me atrai. Eu acho que estou apaixonada por ele. Senti o ar me faltar. A mulher que eu amava, a mulher para quem eu planejava pedir em casamento assim que me recuperasse, estava tendo um caso com um irmão cuja vida eu acabará de salvar, com um órgão que ainda doía dentro do meu corpo. A traição era tão profunda, tão grotesca, que parecia irreal. Eu não gritei. Eu não quebrei nada. Uma calma assustadora tomou conta de mim. Copiei o histórico da conversa para o meu celular. E esperei. Esperei por 3 dias. 3 dias em que vivi uma farsa. Eu agia normalmente com a Júlia, enquanto a verdade apodrecia dentro de mim. Eu a observava, via a culpa e a excitação em seus olhos quando ela mentia, dizendo que ia ao mercado e voltava horas depois com o cheiro do perfume de Pedro. Eu queria entender a profundidade da mentira. Finalmente, eu a confrontei. Não com raiva, mas com uma quietude que a assustou mais do que qualquer grito. Sentei-me em frente a ela na sala de estar e simplesmente coloquei meu celular na mesinha de centro, com a conversa aberta. Explique, foi tudo o que eu disse. O rosto dela perdeu toda a cor. O desmoronamento foi total. Ela confessou tudo, entre soluços de culpa e desculpas esfarrapadas. Falou sobre a conexão irresistível, sobre como não planejou, sobre como se sentia dividida. Eu a ouvi até o fim, sem expressão. Quando ela terminou, eu apenas disse: arrume suas coisas e saia. Mas, Daniel, eu te amo, ela chorou. Não, você não ama, eu respondi. Você ama a ideia de mim, o cara seguro, o santo. Mas você deseja o drama, um garoto problema. E você usou meu sacrifício, o momento mais vulnerável da minha vida, para conseguir o que queria. Isso não é amor. É parasitismo. Ela saiu naquela noite. No dia seguinte, eu dirigi até a casa dos meus pais. Chamei por eles e por Pedro. Sentei-os na sala de estar. Eu tenho algo para lhes contar, eu disse. Minha mãe começou a sorrir,
provavelmente pensando que eu ia anunciar meu noivado com a Júlia. A Júlia e eu terminamos, continuei, e os sorrisos desapareceram. E eu gostaria que o Pedro explicasse o porquê. Pedro ficou branco. Ele olhou para mim, para nossos pais, e começou a gaguejar. Eu não sei do que ele está falando. Sabe, sim, eu disse, a calma começando a se esvair. Você quer contar a eles, ou eu conto? E então, eu contei. Contei sobre as visitas ao hospital, sobre a festa, sobre as mentiras. A reação dos meus pais foi o que me quebrou de vez. Minha mãe olhou para o Pedro, não com raiva, mas com uma preocupação distorcida. Oh, meu filho, você está tão frágil depois da cirurgia. Essa garota deve ter se aproveitado de você. Meu pai se virou para mim. Daniel, isso é uma situação muito complicada, ele disse, com o tom de quem mede palavras. Seu irmão passou por muita coisa. E você também. Talvez devêssemos todos ter calma e não tomar decisões precipitadas. Eles não estavam com raiva do Pedro. Eles estavam arranjando desculpas para ele. Estavam preocupados que o estresse pudesse afetar sua saúde, afetar o meu rim que estava dentro dele. A traição dele foi recontextualizada como uma consequência de sua doença, e a minha dor, mais uma vez, era um inconveniente que precisava ser administrado para o bem-estar dele. Eu comecei a rir. Uma risada amarga e sem alegria que chocou a todos. É incrível, eu disse, balançando a cabeça em descrença. Eu dou a ele uma parte do meu corpo para que ele possa viver. E enquanto eu me recupero, ele dorme com a minha namorada. E a reação de vocês é se preocupar com o estresse dele? Vocês têm noção do quão doentio isso é? Levantei-me. Eu salvei a vida dele. Eu cumpri meu papel. E agora, eu estou fora. O que você quer dizer com estou fora? Perguntou minha mãe, alarmada. Eu quero dizer que a minha obrigação com esta família terminou na mesa de cirurgia, respondi. Eu não sou mais o cuidador, o pilar, a rede de segurança. Eu não vou mais colocar as necessidades de vocês acima das minhas. O Pedro fez a sua escolha. A Júlia fez a sua escolha. E vocês dois, eu disse, olhando para meus pais, fizeram a sua escolha, agora mesmo, ao defendê-lo. E agora, eu vou fazer a minha. Eu saí daquela casa e, pela primeira vez na vida, não senti culpa. Senti uma clareza cortante. Eu havia passado a vida inteira em um papel que não escolhi, definido pela doença do meu irmão. E ao salvar a vida dele, eu, ironicamente, me libertei. As semanas que se seguiram foram um caos de ligações e mensagens. Meus pais, percebendo que eu estava falando sério, entraram em pânico. Eles me acusaram de ser cruel, de abandonar meu irmão em um momento tão vulnerável. Júlia tentou me contatar, enviando e-mails longos e cheios de arrependimento. Eu bloqueei a todos. Mudei meu número de telefone. Pedi uma transferência no meu trabalho e me mudei para a filial da empresa em outra cidade, a 6 horas de distância. Eu precisava de um novo começo, longe da teia de disfunção deles. Já se passaram 6 meses. Eu estou em terapia, aprendendo a desfazer 26 anos de condicionamento, a entender que meu valor não está no que eu posso fazer pelos outros, mas em quem eu sou. É um processo lento. Soube por um primo que Pedro e Júlia estão morando juntos. Aparentemente, o romance intenso deles está enfrentando a dura realidade das contas e da rotina. Meus pais continuam a sustentá-los. Nada mudou. Exceto eu. Às vezes, sinto uma dor fantasma na lateral do meu corpo, onde o rim costumava estar. Não é uma dor física, mas um lembrete. Um lembrete de que eu dei uma parte de mim para salvar alguém que, no final, não hesitou em me trair. Mas também é um lembrete de que, às vezes, é preciso remover uma parte de si mesmo para que o resto possa sobreviver e se curar. Eu perdi um rim, uma namorada e a família que eu achava que tinha.
Mas, em troca, eu ganhei a mim mesmo. E, no final das contas, acho que foi uma troca justa.